Salve, povo! Aqui é o N trazendo mais um vídeo de mistérios, ou de pessoas famosas. Dessa vez, sobre o Freddie Mercury e seu final trágico. Mas antes de tudo, se você é o tipo de pessoa que curte esse conteúdo criminal, de mistérios e segredos, você é o meu público-alvo e toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. Se inscreve e deixa o like pro YouTube passar a divulgar mais e mostrar para mais pessoas que, assim como eu e você, curtem esse tipo de vídeo. Obrigado! Muitos dizem que a voz mais bonita de todos os tempos era de um homem chamado Freddie Mercury. Ele era talentoso, sua voz tinha um timbre que chamava a atenção de quem escutava. Fred viveu um pouco mais intensamente em 1991. Ele deixou esse mundo por causa de uma doença devastadora, a AIDS. Nesse vídeo, vocês vão ver como foram suas últimas horas de vida. Eu sou o N e seja bem-vindo ao meu canal. Eu já vou avisando que a vida dele é repleta de alegrias, mas como todos sabem, o final é trágico. Nascido em 1946 em Farrokh Busara, em Zanzibar, na Tanzânia, Fred começou no mundo da música logo cedo, com apenas 7 anos de idade. Ele começou a estudar piano em Mumbai, na Índia. Anos depois, exatamente em 1964, Fred e a sua família foram morar em Londres. Lá, Fred iniciou os estudos em design gráfico pela Yale Technical College of School of Art, se formando no ano de 1969. Muitos acham que essa graduação de Fred foi muita perda de tempo, mas a verdade é que o curso de design gráfico foi crucial para que, anos depois, Fred pudesse criar artes incríveis para sua banda. Mas o então designer gráfico tinha muito mais jeito para a música. Além da linda voz e do conhecimento em piano, Fred apresentava uma aparência um tanto quanto peculiar. Ele tinha 4 dentes a mais ao invés de 32, que é mais comum. Fred tinha 36 dentes. Seu visual chamava atenção, assim como seu talento. Alguns dizem que, por ele ter mais dentes, a sua boca era mais larga, o que potencializaria a voz do cantor. Mas isso é apenas uma lenda que nunca foi comprovada. Foi durante uma graduação que Fred conheceu 2 rapazes que entrariam para sempre na sua vida, Roger Taylor e Brian May. Eles formavam uma banda chamada Smile, e não durou muito para o Fred entrar para o grupo musical como vocalista. Ao se tornar o frontman da banda, Fred e seus amigos mudaram o nome do grupo para Queen. Anos depois, exatamente em 1971, John Deacon passou a integrar a banda. Os 4 jovens talentosos então começaram uma carreira musical, sem ter ideia que conquistariam o mundo inteiro. O primeiro álbum da banda foi lançado em 1973, intitulado simplesmente como Queen. Em 1974, o segundo álbum foi lançado e se chamava Queen 2. Mas foi o álbum Sheer Heart Attack que alavancou a carreira dos caras. A partir daí, a banda começou a deslanchar. Pouco tempo depois, a banda foi para uma casa alugada na cidade de Herefordshire e compôs o álbum A Night at the Opera e a lendária canção Bohemian Rhapsody. A música era feita no estilo de rock, mas tinha alguns toques de música clássica. O resultado? Sucesso e muito dinheiro no bolso dos integrantes da banda. O Queen estava indo longíssimo, tinha feito shows na Europa inteira e até no Japão. Nessa época, Fred vivia 2 momentos únicos na sua vida, um com a banda e outro com a mulher que amava, Mary Austin. Os dois tinham se conhecido quando ela trabalhava em uma loja de roupas e logo começaram a se relacionar. Quando eles se conheceram, ela tinha 19 anos e Fred 24. Logo depois de se conhecerem, um casal passou a morar junto na cidade de Kensington. Bom, Fred até chegou a pedir a Mary em casamento, mas essa união nunca aconteceu. Em um certo momento da relação, Fred disse que tinha certeza que amava a Mary, mas também revelou seu interesse por homens. Mas não se engane, achando que isso fez com que os dois se afastassem. Eles terminaram o namoro, mas um ainda amava o outro. Fred e Mary foram bons amigos até o dia da morte do cantor. Fred já tinha se consagrado como um grande músico, sua banda já tinha conquistado um enorme público e a situação financeira dos integrantes não poderia ser melhor. Porém, um acontecimento na vida de Fred comprometeria sua carreira inteira. No início dos anos 80, uma epidemia de HIV atingiu alguns centros nos Estados Unidos e no Reino Unido, além de outros lugares do mundo. Nessa época, os médicos começaram a perceber que o vírus afetava principalmente alguns certos grupos, como os homossexuais e os usuários de droga. Naquele tempo não havia muitas informações sobre como fazer sexo seguro e nem se falava sobre os riscos de se contrair uma DST. Na verdade,
O vírus tinha sido contraído por muitas pessoas, fossem elas heterossexuais ou não, mas as comunidades de gays recebiam destaque por parte do governo. Pois bem, meus caros amigos, infelizmente, Fred foi uma das pessoas que contraiu o HIV e a partir disso seu fim teve início. O preconceito das pessoas e o descaso dos governos fizeram com que Fred Mercury e outras pessoas com HIV sofressem as consequências. Fred foi diagnosticado no ano de 1987 e pelo fato das pessoas terem um sério preconceito contra as pessoas que contraíram HIV e AIDS, ele preferiu esconder a sua condição por um bom tempo. E adivinha quem foi a primeira pessoa a saber que Fred tinha sido diagnosticado? Isso mesmo, a melhor amiga do cantor, a Mary. Apesar do amor assumido entre os dois, durante muito tempo Mercury se relacionou com o outro amor de sua vida, um homem chamado Jim Hutton. Mas vamos ao que interessa. Ao receber o diagnóstico de HIV positivo, Fred não apresentava nenhum sinal de que estava doente. Muito pelo contrário. O cantor estava vivíssimo, mas com o tempo o vírus começou a fazer efeito. Fred tentava esconder a todo custo que estava doente, mas os tabloides conseguiam raras fotos do cantor, e as imagens mostravam que ele não estava nada bem de saúde. No dia 18 de fevereiro de 1990, Fred fez a sua última aparição pública. O Queen recebeu uma homenagem no Brit Awards, em Londres, sendo condecorado por sua contribuição à música britânica. Durante a apresentação, ele nem chegou a abrir a boca, mostrando que realmente não estava bem de saúde. Seu último show com a banda aconteceu no dia 9 de agosto de 1986, em Knebworthfest. Apesar de não fazer mais shows em 91, o cantor fez seu último trabalho na frente das câmeras, gravando o clipe These Are the Days of Our Lives. Nesse clipe, ele já se apresentava muito magro e fraco. Meses depois, exatamente em novembro de 91, a saúde de Fred Mercury começava a ficar extremamente debilitada. Peter Freestone, que era o assistente de Mercury há 12 anos, estava vendo o brilho de uma estrela se apagar. E nos últimos meses de vida do cantor, ele teve que colocar um catéter venoso central por onde o homem recebia os medicamentos. Em vez de ir ao hospital tomar os medicamentos, Peter Freestone e Joyce Onelly, o cozinheiro da casa do Fred, e o seu mordomo aprenderam a dar os medicamentos e cuidavam do cantor durante o seu último ano de vida. Mercury já não tinha mais tanta energia e já não conseguia fingir que estava tudo bem. No dia 23 de novembro de 91, Fred sentia que iria deixar esse mundo e essas seriam suas últimas horas de vida. E finalmente, cerca de 48 horas antes de morrer, Fred resolveu assumir publicamente que era HIV positivo e tinha AIDS. O cantor disse o seguinte na sua publicação: a partir das enormes conjecturas que têm aparecido na imprensa ao longo das últimas 2 semanas, gostaria de afirmar que sou HIV positivo e tenho AIDS. Creio que tenha sido correto não publicar essa informação até agora para proteger a privacidade das pessoas ao meu redor. No entanto, chegou a hora de meus amigos e fãs de todo o mundo saberem a verdade. Espero que todos se unam aos meus médicos e todos os outros no mundo que lutam contra essa doença terrível. Minha privacidade sempre foi algo especial para mim, e eu sou famoso por dar poucas entrevistas. Por favor, entendam que continuará sendo assim. Mesmo que Fred não tivesse feito essa publicação, sem sombra de dúvidas, todos sabiam que ele estava doente. Mas o cantor não queria morrer e guardar um segredo tão obscuro como esse. Para ele, fazer essa publicação poderia ser uma forma de ajudar as outras pessoas que também estavam doentes. Durante a última semana de vida de Mercury, sempre houve alguém do seu lado. Fred apenas dormia e acordava, e isso se repetiu várias e várias vezes. Mary, que na época estava grávida de 7 meses do segundo filho, ia visitar o amigo todos os dias. No dia 24 de novembro de 91, o mundo perdia um dos maiores cantores de todos os tempos, considerados por muitos o maior. Quando Mercury morreu, o amigo Dave Koch, o assistente Peter Freestone e o John Hutton estavam cuidando dele. O médico que cuidava do ator tinha acabado de deixar o hospital e foi chamado às pressas. Em entrevista, Freestone relatou o seguinte sobre o dia da morte de Fred. Uma das últimas coisas que ele me disse, e é uma daquelas coisas que eu lembrarei para o resto da minha vida, foi obrigado. Eu não sei se ele disse obrigado por estar com ele naquela noite ou pelos 12 anos anteriores. Eu não sei
e nunca vão saber. O cantor foi cremado e suas cinzas foram enterradas. Ninguém sabe exatamente o local que ele foi enterrado, nem mesmo os pais de Fred, a não ser Mary, a mulher que Fred amava. Nesse dia, a voz do rock mundial deixou este plano. A doença fez com que Fred sofresse coisas horríveis, e mesmo assim, ele demonstrava compaixão pelas pessoas. Fred Mercury dizia que a doença era um problema dele e que por isso não deveria expor seu sofrimento, principalmente para os seus fãs. E esse, caros amigos, foi o último dia saudoso de Fred Mercury. Por hoje, eu fico por aqui. Até mais.